Oi, pessoal, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um evento aqui do Laboratório Humanas. É Humanas Conecta desta vez, experiências docentes na rede, na era pré-moderna. Em especial, hoje a gente vai focar na área de medieval. E o objetivo aqui é os professores, né, compartilharem suas experiências em sala de aula, enquanto utilizam-se das tecnologias digitais como um meio de mediação aí do ensino de história na área medieval. Também teremos um outro encontro em novembro, que vamos focar na área de antiga, e tá tudo nas nossas redes sociais, é humanas.frn. Bom, apresentando nossos palestrantes de hoje, temos o Renan Birro, que é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e especialista em desenvolvimento de jogos digitais. Atualmente, ele é professor adjunto de História Medieval e Ensino de História Medieval na Universidade de Pernambuco, professor permanente do mestrado profissional em Ensino de História, o Prof. História, da Universidade de Pernambuco e professor colaborador do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco também. E temos também Tiago Magela, que é bacharel em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em História Social pela mesma universidade e atualmente é professor substituto do curso de graduação em História na Universidade do Estado do Mato Grosso. A mediação hoje vai acontecer pela nossa professora Vanessa Espinosa, que é coordenadora aqui do nosso laboratório Humanas, e a gente avisa desde já que fiquem até o final do evento, que nós vamos passar uma lista de frequência para conferir quem está aqui, quem assistiu realmente, para ganhar os certificados. E agora eu vou passar a palavra para a professora Vanessa, que vai iniciar a mediação. Obrigada, Maju. Eu vou primeiro agradecer aos colegas Tiago e Renan, porque desde o início dessa empreitada que a gente queria fazer esse evento, a gente pensou em vocês e Tiago foi um dos principais apoiadores, trazendo nomes que a gente achava que poderiam contribuir com esse momento. E Renan foi um dos deles que a gente, inclusive, acho que coincidiu de Tiago encontrar presencialmente o Renan, não foi na época, e deu tudo certo aí da gente estar reunido hoje. Então, tudo começou mais ou menos ali naquela época, né, no início do ano, no primeiro semestre, vamos dizer assim, que a gente queria colocar em voga esse projeto. Humanas Conecta é uma tentativa da gente estar aproximando a comunidade historiadora e da educação que tenha interesse em perceber como o ensino de história tem se relacionado com essas áreas mais clássicas, né, do ensino, sobretudo escolar, né? Então, como que esses professores, já na formação, que está formando docentes, eles estão já, vamos dizer assim, trazendo esse elemento, colocando esses elementos de experiências nas redes, ou na rede, pensando na internet, né? Como que estão trabalhando, já formando docentes para essa realidade que vai estar aí conectada com conteúdos e questões típicos próprios da história, mas que também estão atravessadas pelas tecnologias digitais. Então, a gente não teve um protocolo aqui de quem começaria ou quem iria falar posteriormente, mas eu vou deixar que o nosso colega mais de longe, né? Vamos por questões geográficas, então vamos que o Tiago tenha comece a falar, né? Ele já foi devidamente apresentado, então nós estamos aqui numa conversa bem tranquila. A gente tem uma expectativa que vocês falem 20 minutos. Estarei aqui para ajudá-los nesse processo também. E vocês quiserem ir comentando, quiserem falar qualquer coisa, né? A gente já tem não só o chat, como a gente pode conversar depois, fazendo aí questões para os professores e comentários também com, né, a própria voz. Então, podemos fazer
qualquer modalidade que vocês se sintam à vontade, tá bom, gente? Obrigada por virem, é legal ver pessoas com interesse. Nós tivemos mais de 90 inscrições neste evento. Eu sei que 19 horas é um momento também que as pessoas podem estar em deslocamento, tentando chegar, não é? Mas agradeço aqui a essa mais, né? De 30% da audiência já está aqui comprometida, então agradeço demais vocês estarem por aqui. Vamos deixar, então, Maju, professor Tiago, destacado, e você vai apresentar, né, Tiago, você próprio? Pronto, você próprio apresenta, fica à vontade. Estamos em casa. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam bem? Já apareceu aí a apresentação? Já sim, estamos vendo, tá você e a apresentação. Perfeito, obrigado, Vanessa. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite da Vanessa, que é uma grande amiga, a gente já vem conversando há muito tempo, a gente tem pensado em fazer alguns trabalhos juntos, mas a dinâmica do meu departamento às vezes não permite, porque num semestre eu estou dando medieval e no outro eu estou em Brasil Colônia. Então, tudo pode acontecer dependendo da dinâmica aqui do meu curso, mas eu tenho certeza que uma hora os astros vão se alinhar. E aí eu dei só um título muito provisório aqui para essa conversa que a gente vai ter, e eu chamei de Manuscritos e Bytes, o ensino de história medieval como um laboratório de experiências digitais. E aí, queria começar com vocês, primeiro, como é que eu cheguei até essas experiências digitais. Quando eu fui dar aula na universidade pública a primeira vez, foi em 2017, eu estava no mestrado ainda, e eu fui aprovado num concurso de professor substituto para ensino de história, não história medieval, que era que eu estava me dedicando. E ali eu tive contato com uma série de discussões que, para mim, passavam muito longe do que estava sendo discutido no campo dos estudos medievais. E, de certa forma, estava começando a chamar a atenção de alguns medievalistas em função do que estava acontecendo com a BNCC. Era recente ainda as discussões sobre a BNCC. E quando eu cheguei finalmente a receber a disciplina de História Medieval, eu fiz um levantamento dos planos de ensino que estavam disponíveis na internet para saber como é que essa disciplina estava sendo efetivamente ensinada nas universidades. E, para minha surpresa, ainda tinha uma estrutura que eu vou chamar aqui de currículo consolidado. E eu fiz questão de chamar currículo consolidado não tradicional porque eu não estou dizendo que é ruim, mas é o que está dado hoje no campo. E o que estava dado? Era um currículo profundamente preocupado em dar conta de tudo, daqueles grandes macrotemas da história medieval, e extremamente eurocentrado. E aquilo, desde os debates da BNCC, me causou um estranhamento muito grande, e eu não queria reproduzir aquele tipo de prática. E, ao mesmo tempo, eu comecei a ler uma galera de ensino de história, principalmente do Canadá, e um autor em especial, o Landon Calder, que ele fazia uma crítica muito grande ao ensino de história, que tentava dar conta de todos os conteúdos e pensava menos no ensino-aprendizagem. E aquilo veio como se fosse um meteoro na minha cabeça, do tipo, pô, o que esse cara está falando aqui é importante, a gente precisa pensar a respeito disso. Então, a proposta do Calder era a seguinte, que em vez da gente tentar cobrir todo o conteúdo, a gente deveria transformar nossas aulas em momentos de descoberta e não um momento de cobrir determinados conteúdos. E aquilo, para mim, ficou muito, muito sério e me ajudou a repensar minha prática de ensino e como que eu ia montar meus cursos. E aí, eu comecei primeiro na Federal da Grande Dourados e agora na Unemate, onde eu estou, a tentar montar um curso de História Medieval
que fosse não pautado naquela lógica de dar conta de conteúdos tradicionais, mas que fosse preocupado com algumas temáticas ou campos da história que estavam em voga, ou que me pareciam estar em voga hoje, que, do meu ponto de vista, parecem fundamentais para que os professores ou futuros professores problematizem essa área dentro das escolas. E aí, o movimento que eu quis fazer foi de incluir algumas macro-áreas, digamos assim, dentro ou de forma conectada na construção dos meus cursos. E aí, a história global, a história pública, mas também, principalmente, o ensino de história e a história digital. Então, essas 4 principais áreas foram se conectando ao longo do meu planejamento de curso, não como momentos fechados e que cada momento eu trataria de mas de maneira interconectada. E aí eu tinha um problema. Eu vou inserir essas determinadas áreas na construção do meu curso, mas como que eu posso fazer isso dar certo? Como é que eu posso fazer esse estudante sair daquela aula em que eu fico, 2 horas, 3 horas falando, para uma aula que seja, de fato, reflexiva, em que os alunos tenham um determinado protagonismo diante dessa aula que eu estou apresentando. E aí, eu tinha começado a ver uma plataforma que se chama o Padlet. Vanessa, com certeza, e o Renan devem já ter esbarrado com ela em algum momento. E eu comecei a perceber que o Padlet ele era usado meio que como um mural, que é o objetivo inicial dele. Só que eu percebi que o Padlet ele tinha umas outras possibilidades, que ele poderia ser um espaço de compartilhamento entre os estudantes e de interação entre eles, para além da dinâmica da sala de aula. Então, eu comecei a usar essa ferramenta, esse aplicativo, que vocês têm uma versão liberada, vocês podem encontrar com facilidade, e aí eu comecei a montar meus cursos dentro do Padlet, pensando nessa dinâmica. E aí, qual foi a base para pensar a construção desse curso? Primeiro, a didática da história, dialogando com o Riesen, mas também elementos da cultura maker, da história digital. E aí, esse livro do Mills Kelly, né, Ensinando História na Era Digital, também foi um livro que me ajudou bastante a pensar o curso. Então, a ideia do meu curso de medieval, passou a ser utilizar o Thinkering, né? Momentos de experimentação a cada aula, inserindo uma cultura de compartilhamento, ou seja, esperando que os alunos não apenas assistissem à aula, mas compartilhassem suas produções, suas reflexões dentro do Padlet, incentivando o engajamento deles e, por último, também incentivando a publicização, né? O que a gente produziu dentro dessa sala pode ser útil para alguém que está fora da universidade, pode ser útil para um professor que está ali, ou alguém que tenha interesse em história. Então, eu comecei a pensar esse curso, digamos assim, os meus cursos de medieval, dessa forma, né? Dialogando com a didática da história, mas inserindo dentro dos meus cursos essa dinâmica que eu sempre dizia a eles, está muito inserida no nosso cotidiano, mas que a gente faz pouco uso no âmbito do ensino de história. Embora a gente fale bastante dele. E aí, eu trago aqui só uma citação do Mills Kelly. Ele diz assim, ao dar aos alunos a liberdade de experimentar, de brincar com o passado, de maneiras novas e criativas, usando na mídia digital ou não apenas nos abrimos para a possibilidade de que eles possam fazer um trabalho histórico muito valioso e interessante, mas também que há ganhos significativos de aprendizagem que resultam de dar aos alunos essa liberdade. E aí, eu comecei, então, a montar meus cursos dentro do Padlet. Só que não como um mural, mas como um espaço de interação. Então, eu não colocava tudo de uma vez, eu ia colocando aula por aula, textos e alguns outros elementos que iam aparecendo. Esse é o outro, da Unemate. E comecei a inserir uma dinâmica do diário, do que eu chamo diário, mas para outros autores chamam de outra forma. Mas eu chamei de diário.
que era uma reflexão que os alunos faziam ao final de cada aula, do que eles tinham entendido, compreendido daquela aula, e o que as conexões que eles tinham feito para além daquela aula. Então, às vezes, eles faziam isso com muita boa vontade, muito cuidado, e às vezes faziam de forma rápida. Essa é uma questão que a gente pode conversar depois. Mas quando eles faziam com muito cuidado, dava para perceber que, às vezes, as conexões que eles faziam dentro da minha aula não tinham necessariamente a ver com o conteúdo, mas com elementos da indústria cultural, com elementos que estavam dados, por exemplo, no cotidiano, na igreja que ele frequenta. Ou seja, mas aquela aula estava gerando algum tipo de reflexão, e era isso que eu queria ver. Então, eu passei a usar esses diários, e esses diários me possibilitavam pensar reflexões também para as aulas seguintes. E aí, esse uso não foi um uso só vazio, digamos assim, do Padlet. Mas, para além disso, também passei a usar o que eu chamei de reflexões bibliográficas. As aulas não tinham um texto base, então as aulas tinham 3, 4, 5 textos, e o aluno tinha a liberdade de escolher o texto que ele quisesse ler. Eu só pedia que ele lesse um texto. E aí, a primeira parte da aula eu fazia o que eu chamava de uma síntese do debate, e na segunda parte da aula a gente fazia uma atividade, a partir daquele macro tema daquela determinada aula. E aí, depois eles tinham que ir lá colocar, a partir da leitura que eles fizeram, a sua leitura do texto. Porque para mim não importava, gente, como que aqueles alunos estavam lendo aquele texto. Porque, de certa forma, isso me permitia ver também alguns elementos de como eles enxergavam o texto, como é que eles estavam fazendo essa leitura, se essa leitura era atenta, se essa era uma leitura fragmentada, ou se era uma leitura direcionada, uma leitura distante, enfim. Isso me possibilitou também uma outra visão. Então, primeiro diário do que acontecia dentro da sala, numa outra escala, um texto que eles escolhiam para fazer a leitura. Vanessa, você colocou aqui, você quer que eu responda agora ou eu respondo no final? Agora? Beleza. Eu tinha 4 horas semanais. 4 horas semanais. Mas era no esquema girafa, né? A gente chama de girafa. Eram 4 horas direto, que nunca eram 4 horas direto, porque os alunos chegavam atrasados e eles saíam 30 minutos antes. Então, na verdade, eram 3 horas de aula, que não eram também 3, porque meia hora era para eles lancharem, jantarem, porque muitos vinham de cidades distantes, né? Alguns vinham de cidades que ficam a 2 horas de Cáceres, então eles chegavam mortos de fome porque tinham saído do trabalho direto. Então, também tinha essa dinâmica. Então, por isso que muitas vezes eu fazia essa síntese no início, dava um tempo para eles lancharem, se recuperarem, e depois a gente fazia uma atividade até a hora que fosse possível. Às vezes 10h20, às vezes 10h30. Mas 11 horas, por exemplo, nunca aconteceu, porque o ônibus de algumas cidades saía 10h30. Então, são problemas que estão para além. Mas só para seguir, então, qual era a minha finalidade usando essas ferramentas? Tentar produzir algum tipo de engajamento dentro do Padlet. E aí foi interessante porque eu pedi aos alunos para que eles, observando algumas coisas nos feeds deles, notícia, ou a série que ele está assistindo, abrir o Netflix, ver uma série que faça referência à Idade Média, que eles fossem compartilhando. E eles começaram a fazer isso. Então eu cobrava esse tipo de engajamento deles, e a gente vai ver que no final isso deu muito certo na primeira parte do curso, porque havia um certo fôlego, um certo frescor ainda, que gerava uma interação. Então os alunos às vezes comentavam. Uma aluna fazia uma postagem para uma série, pô, que legal, vou assistir também, e aí depois outro também comentava, então gerava um engajamento para mim na sala de aula. E essa interação acabou sendo muito positiva, né? Agora, no final desses meus cursos, necessariamente eram experiências de história pública digital. Então, eu não tinha prova. E era muito engraçado. É até legal compartilhar isso com vocês, porque era muito engraçado para mim. Porque eu chegava no início do curso e dizia, olha, gente, não tem prova esse curso. Aí todo mundo ficava animado.
E aí, quando eu dizia que tinha um trabalho final e que eles percebiam que esse trabalho final ia dar muito trabalho, eles começavam a murchar. Começavam a ficar meio chateados. Mas vocês vão ver que saíram alguns trabalhos legais. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês aqui é o seguinte, que essas experiências de história pública digital, muitas vezes eu tive que usar o espaço da sala para fazer uma espécie de oficina do Discord, como usar a oficina do Canva. Então, vários momentos também foram momentos de oficina dentro da minha sala. Mas muitos alunos também dominavam com alguma especialidade, alguns muito melhor do que eu, esses aplicativos. Só coloquei esses porque foram os mais usados ao longo da experiência. E os mais usados na hora de compartilhar, o TikTok, o Spotify e o Instagram. Foram escolhas que esses estudantes fizeram. E aí eu destaco aqui que eu incentivava essas experiências de história pública digital, mas eu sempre disse aos estudantes que eles podiam fazer experiências de história pública que não fossem digitais. Então, ele podia propor uma exposição, ele podia propor um teatro, podia propor algumas alternativas, ou mesmo uma oficina dentro das escolas públicas que a gente tinha aqui ainda tem aqui em Cáceres. Então, havia alternativas, mas na maior parte das vezes as escolhas eram pelo digital, de fato. Tá? Bom, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos do que os alunos foram construindo. Inicialmente, eu pedi para eles escolherem temáticas, isso é importante dizer, as temáticas também eram livres, eles que escolhiam. Eu dava uma lista de possibilidades e, na maior parte das vezes, eles ignoravam a minha lista de possibilidades e criavam as ideias deles. E eu sou o tipo de professor que fala, não, beleza, vamos ver isso, vamos ver bibliografia para que você faça esse trabalho. E aí se destaca de forma absurda o tema dos vikings. Claro, tem a ver com a indústria cultural, mas muitos cards do Instagram foram produzidos sobre a experiência viking, mas também, e aí o segundo tema que mais apareceu foi a história das mulheres. E aí eu trouxe aqui o exemplo da Joana d'Arc, né, que foi um dos cards que foram produzidos pelas duplas. Também a arte medieval, a relação com a indústria cultural também foi um tema que apareceu muitas vezes em muitos cards. Evidente que questão do tempo, eu não vou aqui mostrar todos, mas só queria dar uma dimensão para vocês do que apareceu ao longo desses cursos. Também teve algumas construções diretas no Instagram, ou seja, alguns alunos fizeram os cards e me entregaram e não postaram no Instagram. Outros construíram diretamente um perfil no Instagram e foram realizando postagens. E, por exemplo, essa experiência aqui da esquerda, na minha esquerda, os alunos, o grupo, decidiu fazer um perfil fazendo recortes de filmes que, em tese, na concepção deles, facilitaria a vida dos professores. Então, eles recortavam os filmes, assistiam os filmes, recortavam determinadas cenas e já deixavam prontas para os professores utilizarem. A gente pode aqui refletir sobre as implicações disso, mas a ideia do grupo era essa. E aí eles fizeram uma pesquisa sobre história e cinema, a relação entre história e cinema e história medieval. Da mesma forma, muitos tentaram também utilizar a ideia de curiosidades medievais. Isso é uma questão que tem me afligido muito no que os historiadores estadunidenses têm chamado de A-History. Né? Essa história digital, ela tem uma tendência à simplificação não só por não especialistas, mas também pelos especialistas. Porque ela tenta se enquadrar, em muitas medidas, na dinâmica das plataformas digitais. E essas dinâmicas vão exigindo isso. Esse é um debate que eu acho que é importante e que a história digital está avançando bastante. Mas o quanto que essa história está sendo produzida, e aí são petabytes de história digital, digamos assim, de história pública digital que estão aí. Você abre o Instagram, se você colocar uma hashtag Idade Média, vem uma infinidade de posts. E, em geral, são posts muito voltados a uma nostalgia ou até mesmo
certas visões conservadoras e complicadas sobre o passado. Mas isso também é um debate que eu iniciei lá no curso com os estudantes. Bom, e aí também estou trazendo aqui um trabalho de um estudante sobre a escravidão na Idade Média, que ele fez no TikTok. E a dinâmica do TikTok é muito interessante, porque os vídeos dele conseguiram um alcance muito maior do que o dos estudantes que trabalharam com o Instagram. Então, tiveram feedback interessantíssimos. E aí a gente pode até conversar um pouco sobre isso, sobre essa dinâmica de como essa história pública em redes ou plataformas privadas, ela acaba tendo uma capacidade de projeção de furar a bolha, se vocês preferirem, diferenciada. Bom, quais são os limites e as dificuldades que eu encontrei ao longo dessas experiências com a história digital? Primeiro, a maior parte do engajamento dos estudantes acontece na primeira parte do curso. Na segunda parte do curso, eles perdem um fôlego absurdo, o número de interações acaba sendo limitado a dar like no que o colega postou. E eu tenho refletido a respeito do que pode ser isso, do que pode estar motivando isso. E muitas vezes os estudantes me dão como feedback que é o momento do curso em que eles estão mais atarefados com provas, com exames e por aí vai. Tá? Então, assim, esse é um elemento que eu estou tentando pensar o que eu posso fazer para que essa segunda metade do curso ela não perca tanto fôlego. E aí seria interessante aqui eu escutar vocês também, para a gente fazer essa reflexão em conjunto. Bom, as considerações finais, que eu acho que eu já estourei meu tempo, né? Bom, a primeira consideração que eu queria fazer com vocês é o seguinte, é que o Padlet, mas também outros aplicativos, tá, gente? Eu estou usando o Padlet aqui como exemplo, porque era o que eu utilizei e continuo utilizando nas minhas disciplinas. Mas ele, de certa forma, ele potencializa esse engajamento com os estudantes. Como ele não é usado só como um quadro, como se fosse um mural de uma escola, ele pode, de fato, ajudar nessa interação com os estudantes. Segundo, a cultura do compartilhamento. A gente faz isso o dia inteiro. A gente compartilha besteiras, memes, notícias, editais de fomento. Só que a gente faz isso um pouco nas salas de aula. E essa cultura do compartilhamento pode ser interessante para que esses significados múltiplos que são dados dentro da nossa sala de aula, eles possam ser transbordados também para outros alunos. A gente ainda tem uma experiência muito individual sobre a aprendizagem, e a gente precisa começar a ter experiências coletivas de aprendizagem. E eu acho que, no fundo, o grande objetivo da crítica que o Calder faz, e que eu hoje tenho muito acordo, é que a gente ainda tem uma concepção muito individualista sobre o que é aprender. E a gente precisa, de certa forma, de experiências coletivas de aprendizagem. Terceiro ponto, eu hoje estou convencido que a história global, como forma de integração e desintegração, pode ser uma via para a história medieval, né? Então, o curso foi estruturado dessa forma, em momentos de integração e desintegração, e não pensando aqui em integração como econômica, tá, pessoal? Também integrações culturais, integrações religiosas e por aí vai. Então, a forma como a gente pode construir esses cursos podem ser mais interessantes, porque a gente pode apresentar essa Idade Média multiétnica, mas destaco, essa é apenas a minha escolha, existem outras formas de fazer isso, tá? E isso também foi alvo de debate com os estudantes. Ou seja, quanto mais engajamento os estudantes vão acabar tendo, mais rico vai ficando esse curso e mais rico a gente vai conseguindo realizar outros tipos de reflexão. Por fim, o entrelaçamento entre a história digital e a história pública. A gente na universidade, aí eu faço a crítica pela universidade que eu estou... Ok, fechei. A crítica pela universidade que eu estou trabalhando, de certa forma, faz muita falta uma disciplina de história digital. E o esforço que eu tenho feito é de trazer essa reflexão para dentro da minha disciplina. Que eu acho que é um esforço que a maior parte dos professores em algum momento vai ter que fazer. Porque a gente não tem mais como ignorar que a sociedade digital e a forma como ela
tem influenciado na maneira como a gente se relaciona com o tempo, ela está influenciando isso não só na forma de produzir história, mas na própria maneira como a gente entende a história. Então, esse é um elemento que vai ter que ser considerado nos próximos tempos. Eu diria que é urgente, eu acho que a AMPU tem que se posicionar, inclusive, sobre isso. E que essa relação entre história digital e história pública é fundamental nos cursos de história medieval hoje. Eu diria até que, para alguns autores, não é o meu caso, é o que pode, a médio prazo, ser um elemento de legitimação. Já tenho visto alguns colegas falando nisso. É um elemento de legitimação da história medieval. Eu ainda não estou confiante nisso, mas alguns colegas falam nessa possibilidade. Bom, gente, desculpem, eu falei demais, mas obrigado pela atenção e estou aberto aqui para escutá-los. Muito bom, Tiago. Na verdade, eu nem senti o tempo passar, que eu estava achando tudo tão interessante, ó, várias palminhas também do pessoal aqui que está interagindo e agradecendo. E aí agora a gente vai liberar aqui nosso momento aqui para tem várias colocações aqui no chat. Tiago, se você quiser ir olhando, né? E já quando o Renan terminar, a gente já tá vendo? O Vinícius está confirmando que nem pareceu que você falou esse tempo todo. Vamos para lá, então, a gente vai aprofundar melhor, se o pessoal tiver afim, né? A partir após a gente ouvir nosso querido Renan. Com a palavra, meu caro. Direitinho? Não estava nítido o que você falou ainda agora. Então, você vai compartilhar você próprio. Todos, todas, todes. É um prazer aqui. Pessoal, é um prazer estar aqui. Espero que a internet não me dê gato, né? Mas vamos torcer para que tudo transcorra bem. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. É um prazer, agradeço a Vanessa pelo convite. É um prazer encontrar o Tiago. Agradeço a todos e todos que estão aqui participando, né, que fizeram questão de separar essa sexta-feira um tempinho para ouvir, né, sobre os nossos experimentos. E, em especial, eu queria agradecer ao Pedro Criado aqui, né, que é um dos poucos arabistas que nós temos no Brasil. O tradutor fala e salve a vida no semestre quando eu vou dar medieval 1, porque é muito útil, né, na tradução, e eu tô enchendo o saco dele. O Ibn Batuta também, né? Mas ele tem que terminar o doutorado. Enfim. Bom, eu imagino que vocês já estão vendo, né? Eu intitulei essa fala como Ensino de História e Desenvolvimento de DRPGs, um relato de experiência a partir das humanidades digitais e coloniais. E para explicar um pouco o contexto, gente, aqui eu vou falar um pouco de uma experiência de uma disciplina em que os alunos tiveram que desenvolver RPG. E veio junto com um anseio que eu tinha, porque quando eu fiz a graduação em História, eu cursava um curso e, né, conciliar ambos. Eu acabei abdicando para poder cursar só a História, depois fui fazer mestrado, doutorado, mas aí eu vi que eu tinha esses passos, como a Vanessa, o Thiago e outros colegas, né, aqui no Brasil, que havia uma demanda reprimida, e eu fui cursar de novo, né, abracei, vou fazer uma outra graduação, fui fazer Secomp, terminei esse ano, né, Ciência da Computação. E, ao mesmo tempo, eu fui uma especialização em desenvolvimento digitais. Então, isso é um relato desse processo. De produção, e eu vou relatar como é que foi. E os resultados alcançados, eu ainda estava na época, um pouco misturado em contar um pouco de todos os processos que eu achei. Então, falando disso, né, eu preciso começar minha discussão de um texto super clássico do Christian Malve, que está no dicionário temático, analítico, a depender da versão, né, do Ocidente Medieval, em que ele fala que a Idade Média não existe. A Idade Média, a rigor, ela é uma invenção da história científica de 19 cientistas. Então, a gente entende que a história, enquanto criação, uma criação da comunidade
historiadoras, e, consequentemente, na perspectiva do medievalismo e do neomedievalismo, de média enquanto uma criação, mas uma criação que não é só acadêmica, mas também uma criação que é compartilhada com a sociedade, como o Thiago tratou, né? Existe uma história digital, uma história pública e muito do que é disseminado e é veiculado e que alcança as pessoas extrapola a esfera universitária. Na verdade, as pessoas ouvem muito pouco o que a gente produz, né? A gente tem pouca reverberação e acaba alcançando muito mais, ou melhor, essas outras idades médias alcançam muito mais do que aquela que nós trabalhamos na universidade. Tem até uma reflexão do Richard Woods muito útil que ele fala, né, que foram 150 anos de erudição para dizer que o direito do senhor à primeira noite, né, do casamento, era uma ficção da Era das Luzes, mas bastou Coração Valente ser lançado para que tudo isso caísse por terra. Então, quando a gente para pensar nisso, e avança ainda para a esfera das mídias digitais, nós percebemos que existem novas formas de produzir narrativas históricas que não são dominadas pelo cenário acadêmico, e uma dessas múltiplas narrativas, e que eu estou usando muito aspas, né, porque talvez narrativa não seja a melhor forma de expressar, mas foi a que eu encontrei, são os jogos, né, e há inúmeros historiadores, né, eu gosto muito do Chapman, Allen Zimmerman, que partem dos estudos do cinema para pensar em como toda produção prática, em certa medida, é uma forma de escrever, com aspas, a história, ou reescrever a história. E aí a gente entra nos RPGs e DRPGs. RPG são jogos de interpretações de papéis, e os DRPGs seriam interpretação desses papéis através de cenários digitais. Imagino que boa parte de vocês só tenham conhecido a segunda dimensão, eu ainda conhecia a época do RPG de ficha e tal, se tiver algum já jogou, com certeza, Vampiro, a Máscara, essas coisas assim. E o que a gente percebe, seja nessas produções fora, populares, digamos assim, né, fora do cenário universitário, até mesmo dentro delas, quem faz, e filme, jogos, séries, livros, etc., é que elas estão carregadas de estéticas neomedievais. Esse neomedievalismo ele vai estar inserido seriam elementos, elementos que relembram as pessoas de algo ligado à Idade Média, tem a preocupação do respeito, né, da acurácia histórica, daquilo, aquilo, muitas pessoas veem armaduras e acham que são medievais, por exemplo, que armaduras podem pertencer ao período renascentista. Então, muitas armaduras que a gente vê espalhadas por aí estão muito mais próximas das armaduras que eram usadas ali, na Era Moderna, mas é um uso sem preocupação com a acurácia histórica, até porque eles não são historiadores profissionais, eles não têm esse tipo. Boa parte dessa estética medieval avança para os RPGs, né? Então, existe até um gênero específico desses RPGs digitais, que os RPGs digitais feitos no Japão, por exemplo, em que eles usam livremente e colocam elementos tese fazem parte do passado medieval do Ocidente dentro de um cenário histórico japonês sem nenhum tipo de pudor, exatamente porque eles não têm acurácia histórica, não têm preocupação, é feito meramente para entretenimento, e tudo isso vai começar com Tolkien, quando a gente pensa que o RPG é, na verdade, uma forma de uma grande aventura, enfim, né, que tem até aquela frase famosa do Bilbo, né, I'm going on an adventure, ou seja, eu estou indo para uma aventura, e basicamente isso, você sai com um grupinho, vai tentar descobrir, sei lá, encontrar o Graal, alguma coisa desse gênero. E até você chegar no Gary Gygax, né, algumas décadas depois, que é o criador do D&D, um americano, conservador, militarista, pouca gente sabe, mas ele era testemunha de Jeová, e tentou servir o exército, mas tinha problemas de saúde e tudo mais, então tem toda uma concepção extremamente conservadora de raças, de classes, que é inata a esse gênero de jogos conhecido como RPG, e que perpassa qualquer tipo de produção, né, quase como se fosse uma questão epistêmica, né, da própria concepção do jogo. E aí você mistura isso com a própria questão da estética medieval, e que boa parte desses jogos, né,
partem de sistemas abertos e emergentes, ou seja, eles são feitos para serem alterados e modificados e incorporados, e que tem muita agência de quem está jogando e também está manipulando isso. Você cria um cenário ainda mais... É quase como um neomedieval quadrado, né? Essas preocupações de acurácia histórica vão cada vez mais para o ralo, né? Mais uma vez, vale repetir que não é a preocupação de quem faz, e que vão criando cada vez mais desdobramentos quando a gente vai pensar, né, no impacto que isso vai ter na forma como as pessoas entendem a Idade Média e nos discursos que são legitimados e instrumentalizados a partir dessa forma de representar o período medieval. E aí, tentando partir para um escopo mais dos estudos conectados às questões digitais, eu sou bastante afeito ao debate das humanidades digitais, né, pensando nas formas com as quais as ferramentas digitais potencializam a humanística tradicional, mas também, ao mesmo tempo, um uso crítico para pensar em como esses recursos digitais impactam a sociedade, impactam o próprio exercício das ciências humanas. Então, o Thiago deu um depoimento bem interessante aqui, né, de uma nova forma de pensar o trabalho, de ensinar a história medieval, um ensino de história medieval compartilhado e que ganha uma faceta pública bastante pertinente, mas ao mesmo tempo que tem um impacto motivado até mesmo pela forma de interação com as quais as pessoas têm nas redes sociais. Você está com pouco tempo, você só dá o like, você nem comenta a foto de alguém, por mais que seja um momento feliz, um momento, uma conquista, uma realização de alguém, porque o tempo é curto e é o que deu para fazer. Então, talvez essa seja até uma possibilidade, né? Quando ele falou que chega no segunda metade do curso, os alunos já são só dando um coraçãozinho ali e tá bom demais. E mais por outro lado, eu acho mais pertinente o debate da computação decolonial, que é um debate conduzido principalmente pelo Mustafa Sayed Ali, né, que é um pesquisador assentado no Reino Unido, em que ele parte de uma discussão já em quase 2 décadas de que as tecnologias digitais normalmente são usadas para fortalecer e ampliar desigualdades. E, consequentemente, quando a gente pensa num cenário decolonial, né, e concepções policêntricas, né, ou com esses conhecimentos que são feitos na seara digital, nas periferias, nas margens e tal, muitas das vezes eles tentam subverter esse sistema, né, moderno / colonial. Eu não vou entrar no debate decolonial, porque ele está presente na maior parte das universidades, mas a ideia de exatamente fugir, por exemplo, ou da instrumentalização dos discursos a partir da Idade Média, principalmente de concepções, por exemplo, de extrema-direita, superioridade racial, que não são, como eu já disse, né, fruto do cenário digital. Isso você encontrava no século XIX, encontrava no século XX, encontra no século XXI. Nenhuma surpresa, né? A sujeira está debaixo do tapete do mesmo jeito. Então, a ideia, né, é como tentar pensar essa computação, né, a partir de um cenário decolonial. Eu gostei porque se aproxima bastante da discussão teórica que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, na América Latina como um todo. E aí, por que jogos digitais? Né? Eu entendo os jogos digitais como, não só eu, né? Muitos pesquisadores do campo do Game Studies pensam nos jogos como artefatos socioculturais que ultrapassam a abordagem do cinema. E aqui não é uma comparação de qualidade, é simplesmente porque o jogo ele tem uma capacidade interativa que o cinema não tem. Você movimenta o personagem, você que decide, tem uma certa liberdade relativa para decidir os caminhos que vão ser adotados, e no gênero RPG essa liberdade ainda é potencializada. E os jogos, enquanto artefatos socioculturais, assim como os recursos digitais, eles têm um potencial de reforçar ordens hegemônicas, econômicos, sociais, de gênero, raciais, em espaços públicos e digitais. Então, se eu estava dobrando, né, a Idade Média através do neomedievalismo, e aí com as humanidades digitais e os riscos de potencializar desigualdades através dos recursos digitais, aqui eu estou quadruplicando, né, levando a quarta potência, mostrando que a gente vai dobrando e redobrando esses recursos, muitas das vezes para reforçar essas ordens hegemônicas que estão vigentes e que muitas das vezes nós naturalizamos quando simplesmente abrimos um aplicativo que pode ser um mero joguinho que você está usando, às vezes de maneira muito ingênua, só para passar o tempo, para se divertir, para distrair, arejar a cabeça, enfim. Então, seria mais ou menos nesse sentido.
E aí o relato da experiência, né, que eu me pautei na metodologia de Mussi, Flores e Almeida, que é dividido em 4 grupos principais, que seriam os elementos preambulares, os aportes teóricos, né, que eu tentei aqui sintetizar rapidamente, os procedimentos metodológicos, que eu vou descrever aqui rapidamente, e os resultados e a discussão. E para isso eu vou me fiar, sobretudo, num exemplo concreto, que está mais relacionado ao período medieval, porque alguns alunos no experimento optaram por desenvolver RPGs digitais ligados a outros recortes temporais, né? Não foi uma disciplina que era necessariamente você deveria fazer usando né, um recorte espaço-temporal da Idade Média. Foi uma disciplina que eu ministrei em 2021, na graduação, né, em História da Universidade de Pernambuco, no campus Mata Norte, fica na zona da Mata Pernambucana. Eu me pautei nesse aporte teórico prévio e também na metodologia MDA, né, que é uma metodologia interessante, porque a gente foi discutir como é que é a mecânica, né, que é a primeira letra dessa sigla, né, para depois entender qual é a dinâmica, ou seja, qual é a mecânica do RPG, quais são os princípios inatos ao RPG para que ele funcione, para depois a gente pensar na dinâmica do RPG para manter os jogadores naquilo que a gente entende como fluxo, ou seja, um estado de tensão que não fique nem tedioso nem difícil demais, para que não ocorra uma rejeição e o estudante e barra jogador abandone a gameplay, né? E por último, o aspecto estético, como é que se produz um jogo, quais são os elementos estéticos que catapultam uma experiência agradável, né, do ponto de vista de quem joga, e ao mesmo tempo não provoca um estranhamento, mas provoca um determinado fascínio. Então você vai ter elementos tanto gráficos quanto sonoros e até táteis, se você estiver usando o joystick, que vão facilitar dentro desse procedimento metodológico. E aí, considerando o arranjo, eu não poderia usar uma plataforma, nem ferramentas, né, mais robustas de programação, então eu usei uma plataforma chamada RPG Playground, que foi desenvolvida por um programador dos Países Baixos, que é o Withers, né, que é bem simpático. Eu cheguei a entrevistá-lo, trocar uma ideia com ele, um cara bem legal, e basicamente é uma plataforma de desenvolvimento de RPGs para não programadores, então ela é bem intuitiva, gráfica, não exige nenhum conhecimento técnico muito elaborado. Existe alguma noção de algoritmo, né, ou de lógica, uma sequência narrativa, e aos poucos eu fui incorporando cada vez mais a perspectiva do John Hatcher, né, de ficção enquanto história, porque quando ele trabalhou muito ele escreveu um livro, né, que virou um best-seller no Reino Unido, sobre a peste, muito antes, né, da pandemia da Covid, inclusive, né, ele publicou, se não me engano, em 2011 ou 2010, e que foi muito vendido porque ele pegou uma documentação paroquial do século XIV, no cenário da peste negra, e inseriu um personagem fictício lá, né, quase como uma história vista de baixo, né, uma history from below, que ele criou, mas para poder tentar conectar esses documentos para se pensar como no ponto de vista do cotidiano, como é que as pessoas viviam na época da peste. E foi bastante pertinente. Ele meio que contava de um ponto de vista individual, né, ainda que fosse ficcional, e que atraiu muito o público. Então, digamos que estava mais próximo do tipo de expectativa de leitura que o público geral tinha, e como eles gostariam de consumir conteúdos históricos, né? Então eu tentei estimular os estudantes a sempre pensar nessas possibilidades. E aí, dos resultados prototípicos, né, um que foi particularmente fortuito foi o caso da Hila de Jafari, que foi desenvolvido por um aluno de graduação e hoje mestrando do Prof. História da UPE, que me orientando, né, o Weber Felipe, em que basicamente ele tenta partir de elementos que estavam presentes na Hila do Ibn Battuta, que foi um viajante, né, um historiador, tem uma experiência em tanto quanto etnográfica. É difícil descrever o que é uma Hila, porque pertence a vários gêneros tradicionais dentro da literatura ocidental, né, e é típico do recorte ao qual ele pertencia. E aí ele se inspirou na Hila, mas produziu uma narrativa independente, ou seja, tinham elementos ali para se pensar uma educação para as relações étnico-raciais, pensar o que estava acontecendo na África enquanto rolava a Idade Média, ainda que não fosse
né? A gente não trabalha numa perspectiva da Idade Média, mas sobre um outro ponto de partida. Vou tentar abrir aqui rapidamente para ver se vocês conseguem ver um pouquinho, né? Eu não vou conseguir fazer uma gameplay, é claro, eu não sou o SMzinho, então não estou vestido de Smurf. Deixa eu só parar a apresentação e tentar trocar a tela aqui, que eu vou ter que trocar a aba. Aqui. Pronto, está abrindo aqui. Imagino que vocês estão conseguindo ver daqui a pouquinho. Pronto. Tá aparecendo para você, gente? Sim, tudo certo. Beleza. Então, basicamente, né, você tem a Halo aqui, né, o jogo que tem esse título. Então, você tem um personagem que você consegue mover nas setinhas. Então, você vai interagindo com elementos do cenário. Do RPG, poderia ser Pokémon amarelo. E aí ele é transportado no tempo e aí você começa a interagir com os personagens. Então, só pra gente entender. Tablet, é multiplataforma. Deixa eu ver se eu tô logado. Não tô logado para mostrar para vocês, mas ele é bem fácil de editar. Você vai arrastando os bloquinhos, a programação é facilitada. Então, eu tenho um artigo publicado sobre isso, posso compartilhar o link com vocês, mas é só para vocês verem como é que é, né? Aí tem as conversinhas e tal, aí depois você começa aqui a manipular o personagem. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para também não ultrapassar o tempo e voltar para... Era só para vocês verem, né, como é que funciona. O jogo está público, eu disponibilizo o link para vocês também, prometo. O Weber vai ficar bem feliz, né, porque deu um trabalho do cão fazer isso aqui. E aí, foi uma experiência bem legal, virou um TCC, defendeu, tirou um notão, assim, né, ele foi muito elogiado pela banca, tinha inclusive um professor, né, que é especialista, né, um historiador que é especialista, né, em história muçulmana, e ficou bastante impressionado com o que ele conseguiu desenvolver e tal. E eu vou avançar para as considerações finais. Primeiro, né, é que hoje em dia a gente já tem um conjunto de plataformas bastante acessível, né? Alguns são mais antigos, como a RPG Maker, eu conhecia na época, ainda no início dos anos 2000, o RPG Playground, tem o Punkland, né, que é uma plataforma para Android, que você consegue fazer exatamente algo muito próximo disso, mas diretamente no smartphone e disponibilizar, inclusive, nas lojas de aplicativos. Só que eu percebi que algo que afetava os alunos, por exemplo, na produção textual, foi reproduzido na hora de fazer os jogos. Que era o quê? Os estudantes não conseguiam ordenar de uma maneira lógica. Então, assim como nos textos parecia que fica um macarrão, né? Você não sabia onde começava e onde terminava, eles tinham dificuldade de ordenar aquilo que os personagens tinham que fazer para seguir, né? Para a narrativa ter começo, meio e fim. Então, isso acabava se reproduzindo nos jogos que eles desenvolviam, e que me parece, né, que é um problema que quando você faz programação, até tem algumas linguagens que são macarrônicas, mas é algo que hoje você segue, né, uma lógica de procedimentos, né, para que aquilo faça sentido, enfim, né, que você consiga fazer funcionar. Um outro elemento mais ligado ao período medieval é que a gente percebeu que tinha limitações mecânicas e estéticas, sobretudo, né, de valores derivados de uma tradição neomedieval. Então, assim, os alunos queriam fazer algo se passando no período contemporâneo, mas tinha muitas representações de castelos, cavaleiros, magos. Então, é até difícil fazer um RPG digital, porque os próprios elementos que estão ali a priori para você desenvolver isso já aludem a um tipo de Idade Média. Então, imagine esse estudante que estava tentando fazer algo que se passava no norte da África, no caso da Hila do Ibn Battuta, ele tinha que fazer, ele inclusive deixava piadas, né? Ele deixava tipo uns comentários meio ácidos, porque ele falava, eu queria deixar algo mais próximo de como era a arquitetura, como era a forma de organização, né? Das habitações, né, das comunidades, das vilas e tal, e eu não consigo fazer porque tudo parece muito medieval, ou pelo menos está dentro dessa tradição neomedieval que é alimentada e retroalimentada dentro daqueles cenários que eu falei, né, de neomedievalismo, do próprio RPG, DRPG e tudo mais.
Um outro elemento que ele achou muito pertinente, que foi parar, né, nessa publicação, é que essas representações fantásticas que se passam na Idade Média, e sobretudo de horizonte neomedieval, e aí não é só nos jogos, mas a gente também encontrou isso na literatura, animações e filmes, normalmente são por e para brancos, né, em cenários, seja através dos cenários, como eu falei, das evocações arquitetônicas e tudo mais, até mesmo dos personagens. Tipo, havia pouquíssimos personagens negros, pardos, entre os que você poderia selecionar na hora de desenvolver o jogo. Então você já alude a um tipo de imaginário em que parece que não existe história para pessoas negras nessa época, né? Então a África some nessa brincadeira, e que era exatamente o contrário do que ele estava tentando contar, né? E aí, por isso, entra no último elemento das dificuldades de produção de um RPG, ou de um RPG digital, que escapam dessa Idade Média imaginada. O que seria essa Idade Média imaginada? A gente pode citar o clássico do Legoff, né, do imaginário medieval, há outras produções posteriores, mas que, como eu comecei na minha fala, a Idade Média é muito mais uma invenção do que de fato algo que aconteceu. Não quer dizer que não existia história, que não houve esse passado, mas que a maior parte do que a gente acessa aquele passado, ele está, digamos, mediado por uma série de camadas interpretativas e que muitas das vezes a gente naturaliza. Então a gente naturaliza ver uma Idade Média branca, a gente naturaliza que não existia história na África naquele período, ou em outras partes do mundo, a gente naturaliza as formas de representação arquitetônica, as formas de expressão artística, uma série de elementos, e que quando você tenta quebrar, você é impedido num nível ainda mais primário, que a própria ferramenta não te dá subsídio para você quebrar isso. Eu conversei com o Withers, né, que foi o criador da ferramenta, e ele mudou uma série de coisas. Agora você pode incluir seus próprios personagens, você pode incluir seus próprios cenários. Antes era tudo fechado, né? O que já ajuda um pouco, né, e que o Weber pretende agora fazer uma versão 2.0 do jogo, né, iniciou o mestrado há pouco tempo, exatamente para superar essas limitações, mas ao mesmo tempo perceba que exige um trabalho dobrado. Se você quiser fazer, você também precisa ter uma competência de designer para poder superar essa limitação, né? Então, assim, já melhorou, mas ainda vai cortar um dobrado. Ele vai ter que fazer muito mais do que uma pessoa que usasse os recursos que estavam ali e que alimentam essa história fantástica, né, medieval, por e para brancos, ou especificamente para esses grupos, né? Ainda que o debate do Game Studies tenha avançado, né, em termos de representação, de minorias, mas ainda tem esses limitadores que a gente encontra por aí. Então, gente, era isso que eu tinha pensado para hoje. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, e estou aberto a perguntas e comentários. Um abraço. Muito bom, estamos vendo aqui a reação do público. Vamos dar aqui também, enquanto eles estão reagindo, refazer aqui o nosso momento aqui. Cadê o Tiago? Está aqui. Tiago vai aparecer, meu amigo? Está aqui. Muito bom. Nós temos, eu já ia falar, algumas pessoas, né, estão pedindo para conhecer né, tanto o material do Tiago como o material do Renan, né? Então, o Renan já leu, foi mais rápido, já colocou aqui o link dele, ó, para vocês já irem lá espiar enquanto ele está por aqui, até se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora. E também o professor Tiago foi requerido também, que o pessoal queria conhecer esses lugares aí que ele citou, né, durante, se dava para ver as produções desses alunos, né, como é que foi, onde está, no famoso Padlet, tá certo? Então, todo mundo está curioso para ver, para saber. Olha, a Joyce também. E a gente tem aqui, alguém levantou a mão, agora é a hora, pode falar. Eu acho que foi um menino, não foi uma menina, foi um menino, não foi, que levantou a mão? Ou foi um engano?
Foi o Luiz? Pronto, Luiz. Quer aproveitar para falar? Foi um engano? Tá certo, sem problemas. Porque foi logo que eu acabei, né? Que Renan acabou de falar. Eu falei, nossa, tá ansioso. Bora lá, Johnny, então. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Sou Johnny, sou mestre pelo Prof. História, aqui de Alagoas. Prazer estar com vocês nessas discussões tão preciosas. Através da minha experiência docente e também de formação, eu percebo que quanto mais distante, temporalmente falando, o conteúdo, mais a linha tênue entre o ensino de história e o ensinar a história, ela é percebida. Então, esses conteúdos cronologicamente mais recentes, a possibilidade de uma análise crítica, de que os alunos compreendam esses conteúdos de forma mais tácita, ela é muito mais tangível, ao ponto que conteúdos mais cronologicamente afastados do período atual, ele acaba caindo muito na ideia de história ensinada. E existe uma opinião dos palestrantes acerca dessa questão. Essa é a minha indagação. Obrigado. Legal. Alguém mais quer aproveitar para fazer? O Tiago está aqui, que é nosso colega que está no Rio Grande do Norte, mas ensina no estado da Paraíba. Estou com um trabalho com ele também sobre games. Eu não sei se o Tiago está aqui, porque eu tenho que olhar aqui nas pessoas, né, se ele está, me dá um trampozinho. Mas ele estava, eu vi que ele entrou. E o Tiago talvez tenha, Tiago, você talvez tenha uma questão bem parecida, né? Não sei se você está podendo falar no microfone, mas seria interessante aproveitar essa fala do Johnny para falar o que você observou também no espaço escolar, para você ter a questão do game e do bingo, né? Que também é uma forma de você fazer essa gamificação no espaço escolar. Qual era o teu problema em sala de aula que bate com o que o Johnny está a dizer? Você também não estava observando isso? Sim, professora, estão me ouvindo? Estou aqui, estou assistindo. Inclusive, muito boa, muito enriquecedora para a minha experiência. Me desculpem, é porque eu estou aqui na minha casa, é casa de interior, está acontecendo umas movimentações políticas aqui perto de casa, está uma barulheira grande, por isso que eu estava meio que receoso em falar alguma coisa. Mas, justamente, eu tive uma grande dificuldade, assim como vários outros colegas professores, né? Pós-pandemia, com a questão do letramento. Meus alunos, eles têm uma grande dificuldade, ainda apresentam essa dificuldade, de compreender conceitos históricos, muitas vezes, podemos dizer assim, mais generalizados, como, por exemplo, colonização, escravidão, império, né? Que são conceitos que a gente trabalha em diversos conteúdos de história. E aí, quando eu entrei no Prof. História, eu fiquei muito motivado por essa ideia de buscar, né, uma resolução para os problemas que nós enfrentamos em sala de aula, e a partir das orientações da professora Vanessa, das aulas das disciplinas de Prof. História, eu fui me interagindo mais com essas questões e me veio um estalo de usar uma metodologia a qual eles buscam, eles praticam, né? Faz parte do cotidiano deles. Até, se eu não me engano, o professor Tiago foi quem falou a questão da sociedade digital, né? E eu li agora recentemente o livro do professor José Assunção Barros e ele enfatiza muito essa questão, né? Da ideia de sociedade digital a partir da revolução digital, a qual ele classifica como uma revolução contundente aí, de 1990 para cá. Então, a minha experiência tem muito desse significado, né? Eu tentei procurar usar uma metodologia a qual eles de certa maneira, conhecem, né? Usam no dia a dia e trazer para a sala de aula, fazer com que eles possam utilizar isso para desenvolver um letramento digital
para um maior esclarecimento de conteúdos históricos que são conteúdos curriculares aí que eles vão encontrar independentemente das séries que eles tenham pela frente. Aí o que bate com o Dijone, diga para eles qual foi o período histórico e o local histórico que você escolheu para fazer. Bem facinho, diga aí. Sim, em minha experiência, eu pratiquei, joguei muito um jogo chamado Shadow of Rome. Eu não sei se é do conhecimento de alguns que estão por aqui, né? Na minha época de graduação, eu jogava muito. E eu me encantei muito com aquele jogo. Eu achei aquele jogo muito contundente, no que se diz respeito a esse desenvolvimento conceitual da história antiga, da história de Roma, né? Então eu imaginei que talvez trabalhar esse jogo possa potencializar um letramento conceitual sobre esses conceitos generalizantes que eu citei aqui, né? O jogo trabalha a ideia do conceito de escravidão no mundo antigo, trabalha a ideia do conceito de expansão territorial, anexação imperial, né? Colonização, entre vários outros. Então eu busquei esse jogo para tentar trabalhar com eles essa ideia do letramento digital a partir desses conceitos. Legal, Thiago, obrigada. Então, meninos, nobres colegas, querem comentar a partir daí as inquietudes de Johnny e Thiago, porque os dois estão, né? Um está mais no que a gente chama, o pré-moderno, só que ele está lá para essas relações mais de formação de impérios do lado ocidental, românico, enfim, e o outro, né, o Johnny deu um exemplo mais geral, né, ele não disse exatamente, mas também, por exemplo, seria uma preocupação para ele trabalhar essas questões do que seria a nossa história pré-moderna, né, que está muito distante da realidade dessa história com significado. Vocês querem fazer alguma complementação? O Thiago, que estava falou bem antes, está com a garganta menos seca, depois o Renan. Eu acho que de jogo o Renan é muito mais apropriado, mas assim, dentro desse curso, como eu tinha visto, não tem tempo para falar de tudo, mas cada aula tinha um trabalho com algum tipo de documentação, algum tipo de ferramenta digital, enfim. Em uma das aulas, Thiago, eu jogava um jogo sobre a Primeira Guerra Mundial. Caraca, agora eu esqueci o nome do jogo. Eu levava com os estudantes, levava um videogame e jogava com eles, porque muitos não jogaram, não tinham jogado, não tinham experiência de jogar videogame. E aí eu fazia questão de, boa parte da aula, a gente jogar o jogo, pelo menos as primeiras missões, e depois tentar entender como é que o jogo narrava essa construção da Primeira Guerra. Isso dentro do ensino superior, no processo de formação de professores. Então, a ideia era que os alunos, os estudantes, tivessem contato com o videogame, com esse jogo, e que depois a gente refletisse a respeito. Como é que o jogo está construindo a narrativa dele, qual a estética que ele está passando, quais são as opções que o player tem, porque isso também... O jogo limita também algumas opções que o player tem para fazer, e isso é interessante. Então, achei engraçado que de alguns jogos, como eu estava falando, você pegava munição, às vezes você encontrava com certa facilidade. E isso pode dar uma sensação para os estudantes sobre a guerra, dá uma compreensão sobre o que é a guerra. E quando você contrasta isso com algumas cartas, as coisas mudam de sentido. Então, o que eu tenho tentado fazer é sempre trabalhar jogos de videogame em documentos da época. Então, eu lembro que nessa aula em específico, eu usei algumas cartas inclusive, eu usei uma carta do Bloch dentro dessa aula, sobre a Primeira Guerra, um relato de como seria, e aí o relato escrito é pesado, frente ao que você está jogando. Essa foi uma alternativa. No ensino básico, em relação ao passado pré-moderno, eu sempre gostei muito desses jogos, e os meus estudantes, eu sempre fazia um levantamento para saber quais jogos eles tinham no celular. E, cara, eles tinham muitos jogos que faziam referência à Idade Média. Muitos jogos.
E, em geral, o que esses jogos faziam? É um cavaleiro que está lutando ou está tentando construir um reino. Na maior parte das vezes, a narrativa se resume a isso. Mas era interessante porque eu pedia primeiro para que eles jogassem esses jogos. Então, pega aí o celular, vamos jogar esse jogo aí, me mostra como é que funciona e tal. E agora vamos ver, será que era assim o tempo todo? E aí tentava conversar com eles. Porque, veja, agora o ensino de história medieval no ensino básico está restrito ao 6º ano, que é o momento que os nossos estudantes do 6º ano têm muita energia, muita energia. Então, eu acho que, diferente do que muitos colegas pensavam, ainda tem um certo caráter conservador no ensino de história. Então, quando eu levava videogame, boa parte dos meus colegas diziam que eu não estava dando aula, por exemplo. E, cara, eu estou falando de agora, eu não dava aula no ensino básico em 1990, estou falando de agora. Então, isso é muito sério. E aí, essa ideia ainda é muito impregnada na cultura escolar. De que o professor, quando está passando um filme ou quando ele está jogando videogame com os estudantes, ele não está dando aula. Mas essa era uma alternativa. Então, eu jogava o jogo com eles, às vezes pedia para eles construírem cenários no Minecraft. Minecraft estava muito na época, muito na moda na época, então, às vezes eu construía cenários com eles. E eu acho que isso possibilitava aos estudantes algum tipo de materialização desse passado que parece tão distante, mas que ao mesmo tempo é muito proximal. Só que ele é muito proximal no que o Renan estava destacando, em versões da indústria cultural e que são feitas muitas vezes para vender. Eles não estão preocupados muitas vezes com identidade. Se identidade der dinheiro, beleza, então a gente inclui isso nas produções. Mas se não, a gente descarta, não tem problema nenhum. Então, acho que no 6º ano tem um nível de reflexão que a gente pode chegar e tensionar a partir desses jogos, no meu ponto de vista. Eu acho que você pode até fazer um jogo dentro da sala, junto com os estudantes, eu já fiz isso também, construir um jogo com eles, a gente... foi até um jogo de RPG, mas RPG é analógico, então construí com eles, aí fiz eles construírem os cards, né? Então eles construíram os cards de sorte, revés, e no final a gente imprimiu o jogo e jogou na sala. E aí, quem vencesse o jogo ficava com o tabuleiro. Nossa, você pode imaginar a loucura que foi esse dia para controlar. Mas, nesse sentido, eu acho que são ferramentas que a gente hoje não pode abrir mão. Eu acho que os jogos têm uma potencialidade muito grande. Eu acho que a última vez que eu encontrei o Renan, eu falei com ele. A gente estava tentando construir um jogo lá em Cáceres que fosse uma contranarrativa. Porque a gente só tem a narrativa de que os portugueses vieram, invadiram a região, dominaram e trouxeram benesses, e a gente não tem uma narrativa, digamos assim, popularizada que conte a perspectiva indígena. E aí a sugestão que a gente tinha dado era criar um jogo digital que contasse a perspectiva dos indígenas em relação a esse processo. Eu acho que são alternativas que a gente começa a incorporar e que, bom, do meu ponto de vista, eu acho que quando você transforma esse jogo para análise, digamos assim, numa narrativa de como ele está narrando, qual é a estética que está usando, eu acho que é um bom caminho para você refletir a respeito disso. Seja lá no ensino superior, seja com os seus estudantes. Porque às vezes a gente também tem uma visão de que o estudante de 6º ano talvez não vá alcançar o que eu estou dizendo. Bom, muitas vezes eles dão de 0 a 10 nos estudantes da graduação. As perguntas mais interessantes, às vezes, surgiram do 6º ano, que eu ainda não consegui responder, inclusive. Então, acho que tem essa dimensão, mas para você que está trabalhando no Prof. História, não sei qual vai ser o seu produto final, imagino que você deve estar pensando isso com a Vanessa, talvez seja uma alternativa, né? Ver algum desses... Agora tem muitas ferramentas para produção de jogos digitais. E aí eu achei interessante, Vanessa, só para encaminhar e passar a palavra para o Renan, que aí talvez ele também já possa comentar isso, é que quando eu comecei esse processo de construção de um jogo, no Bird Box, era um problema muito semelhante. Um problema semelhante no Bird Box e também na produção de HQ, usando o Pixel. A falta de personagens prévios que não fossem brancos. Esse é um elemento assim, muito recorrente, e aí se você puder comentar mais isso, né, porque no caso do Pixel, em que você pode fazer um quadrinho,
você muitas vezes não tem, porque você já tem os personagens pré-definidos, e os personagens pré-definidos negros, digamos assim, eles não aparecem como medievais. Eles aparecem com roupas já de agora, né, do tempo presente, digamos assim. E aí, às vezes, você não pode mudar a roupa. Seria interessante também tratar dessa questão. Vamos tentar otimizar as respostas, porque é muito interessante tudo, a gente quer realmente dar, enfim, contribuir mesmo, né? As reflexões do Thiago foram importantíssimas, Renan, então vê se você consegue complementar a partir daí, para a gente responder a outra questão também do chat e ir trabalhando no encerramento do encontro, tá bom? Tranquilo, Vanessa. Para eu responder de maneira objetiva, eu preciso fazer uma pequena digressão. Tem um RPG massivo, multiplayer online, que fez muito sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000, não sei se vocês conhecem, porque uma parte dos nossos estudantes, eu acho que é mais jovem, que chamava Ultima Online. Era um cenário neomedieval e tal, e na época teve um furor, porque teve um jogador que usa um procedimento emergente, ou seja, fora daquilo para o qual aquele sistema de jogo foi pensado. Ele criou 2 personagens. Um era um personagem chamado Jenny, que era uma mulher, estilo uma senhora, né, uma donzela, e o outro era o Pimp Daddy, que basicamente, se a gente fosse traduzir, seria o papai cafetão. Basicamente, oferecia serviços sexuais da Jenny e fazia fila. E não tinha o recurso do ato sexual propriamente dito, era só por texto. E o cara começou a ganhar dinheiro com isso, né? Eu estou usando esse exemplo porque fez um furor fora do ambiente dos gamers, né? Mas dentro, para tentar responder um pouco do Johnny, do Thiago, você tem um cenário ainda muito conservador, principalmente fora do país, mas aqui dentro também, a gente viu isso nas últimas eleições, brancos de classe média, com pensamento conservador e tal. Então, assim, para esse grupo não tem problema mulher se prostituir num jogo. Entendeu? Isso é normal. Agora, quando mulheres querem mais representatividade, personagens que não sejam sexualizadas, né, e que sejam complexas e que tenham protagonismo, aí isso é chamado de lacração e tudo mais. Então, e perceba que como isso está associado à Idade Média, esse é o tipo de valor, a mulher é dominada, não tem possibilidade da mulher agir que não seja mediada por um homem. E isso vai ganhando outras dimensões, quando até mesmo historiograficamente, se você vai pegar o Guilherme Marechal, do George Duby, mostra o cenário que uma mulher está saindo, fugindo com um monge. E aí que o Guilherme Marechal intervém lá e fala, não, peraí, me dá o dinheiro de vocês aqui e tal, porque você não está se comportando como deve. Mas uma mulher estava tentando se emancipar, tomar conta do seu próprio destino, e assim como ela, tem outros casos que a gente encontra, né, outras narrativas na Idade Média. Então, eu estou chamando a atenção disso tudo porque os alunos já chegam com essas bagagens, eles têm predisposições, digamos assim, a partir de experiências que são através de filmes, de jogos, de HQs e tal, que são formas de representar a Idade Média, a Antiguidade, esses passados recuados. O problema é o tipo, né? Então, se alguém quiser, por exemplo, ver da parte do ponto de vista cinematográfico, tem um texto de um colega meu da UPE, né, o professor José Maria, que é o ensino de História, o Infinito Banco de Imagens, Êxodo, Deuses e Reis, que ele comenta esse filme de 2014, que é um filme que se passa no Egito Antigo. As pessoas são brancas. E se você quer inserir um egípcio negro, o mundo acaba. Hollywood fala, não vou vender, eu não quero. E aí entra um pouco naquilo que o Thiago falou, né? A indústria está preocupada em ganhar dinheiro, a indústria não está preocupada com a acurácia histórica, e nunca terá. Ela está comprometida com o conservadorismo temático e tecnológico, porque parte do segmento que consome jogos é bastante conservador, branco, de direita e tudo mais. Então, é mais ou menos nesse sentido, mas eu não aceito essa interpretação de que os alunos vêm como tábulas rasas, eles vêm com preconcepções sobre a antiguidade e a Idade Média. A questão é como a gente pode manejá-las para poder trabalhar, e também não recusar os jogos. Eu acho que a gente pode explorá-los de maneira crítica, seja através da teoria da recepção, seja a partir da criação, como eu tentei fazer, né? Eu tentei fugir um pouco dos trabalhos de recepção e pensar em como criar. É só uma outra forma de atacar o mesmo problema. Traduzindo, então, as formas de recepção seria justamente esses jogos que já vêm para a gente como uma narrativa da antiguidade, do medievo, né? Então, é como o hoje traz os jogos, faz seus jogos. Então, são recepções desse passado que a gente estuda cientificamente. E, no caso
do que ele está fazendo, não, ele está fazendo o jogo do zero, né? Que já tem outra lógica, tá bom? São as duas modalidades. Eu acho que todos dois tocaram na questão aqui que o Jadson trouxe, que é ele perceber, né, que temos aqui, ó, os jogos feitos. Ai, meu Deus, perdi aqui, fui demais. Os jogos feitos pelas grandes produtoras, né, eles são feitos para a elite, e por isso refletem as narrativas históricas que tocam essa camada social. E aí, é um pouco o que vocês estão trazendo transversalmente, já estão percebendo isso, né? Que não quer, que não... Assim, o que eu ia refletir aqui a princípio, Jadson, é que é uma questão, um posicionamento de classe, na medida em que não falta possibilidade de financiamento para contratar especialistas, historiadores e historiadoras, para fazer esses games dentro de um contexto que esteja dentro da história global, da história conectada, que inclusive etnicamente faça sentido, né? Que a gente veja ali as questões étnicas, como é que você está, como o Renan falou, num jogo, tudo bem que ele era antigo, mas hoje, há poucos anos, ele estava tentando fazer o jogo e não conseguia achar personagens, né? Por quê? Porque você está na sua zona de conforto, dentro da sua branquitude ali, e você acha que tá bom aqueles bonequinhos ali, botando uma cor de cabelo diferente em cada um e pronto, né? A gente vê que essas demandas, como ele falou, identitárias, elas, o capitalismo absorve essas demandas e elas começam a aparecer nesses jogos depois. Vocês lembram como era falando dessas questões de interação, que é uma forma, né, Renan e Thiago, de interação de construção e tal, mas um aplicativo que nós usamos cotidianamente como o aplicativo de comunicação, né? A gente tem eles ampliaram os emoticons, eles tiveram que ampliar para várias outras realidades, né? Agora cada bonequinho representado tem várias cores, vários cabelos, né? Tem inclusive mulheres com véu, né? Por quê? Então, é isso. Eu queria iniciar essa resposta já dizendo assim, não faz porque não quer, entendeu? Tipo, não é falta de... É isso, né? Você tá num lugar que você não quer ver outras cores, né? Você quer manter a asepsia visual daquela comunicação e seguir naturalizando. É claro que o FIFA e os outros tiveram que recuar nisso, né? Porque você vê que a gente tem aí um grande número de jogadores e jogadoras que são mulheres negras, homens negros, por exemplo. Vai lá, Renan e Thiago, se quiserem complementar, é nós. Só duas coisas bem rápidas, assim, que aí o Renan acho que tem mais a falar assim, sobre essa questão do jogo. Mas que eu tinha uma estudante que ela começou a fazer um projeto de TCC sobre aquela franquia Tomb Raider. E um dos elementos que eu destacava com ela era a evolução da personagem principal. O quanto ela era sexualizada nos anos 90 e o quanto isso foi mudando até a última versão. E isso tem a ver com esse processo de pressão do movimento feminista e o quanto isso começou a ser incorporado por essas empresas para tentar, enfim, continuar vendendo jogos e expandir o mercado para também o mercado feminino. Uma outra questão que me passou agora, quando você falava do FIFA, é que o FIFA também fazia um trabalho com os estudantes do ensino básico que acho que ajudava eles a pensar o colonialismo. Porque a gente pegava o FIFA, começava a jogar e eu pedia para eles escolherem uma seleção europeia e ver as origens desses jogadores. E aí eu pedia para eles procurarem um time africano. Não tinha time africano. E eu acho que esses elementos que muitas vezes estão ali, mas não estão tão evidentes, porque o menino que está comprando FIFA, que agora nem é mais FIFA, né, FC 2025, ele não quer jogar com o time da Tanzânia, ele quer jogar com o Real Madrid, ele quer jogar com o Bayern de Munique, e esse time da Tanzânia é silenciado de outra forma.
Acho que esses elementos são importantes também, a gente, quando está analisando, o Thiago está mexendo com isso, que não são tão aparentes, mas que estão ali, que podem ajudar a gente a entender certas lógicas perversas sendo reproduzidas nessas tecnologias. Tem uma tese que foi defendida em 2016 pela Elizabeth Cooper, na Universidade de Leeds, que ela estudou Skyrim, que é um jogo que se passa no mundo pseudo-medieval, né, e tal, que você é um herói que tem que matar um dragão que vai comer o mundo e tal. E ela mostra nesse jogo essas questões relacionadas ao conservadorismo temático e tecnológico, né? E outros estudos também mostram que os desenvolvedores têm até interesse em desenvolver jogos do ponto de vista da acurácia histórica, empresas que contratam especialistas e tudo mais, mas mais para tentar trazer um diferencial para aquele produto do que de fato para produzir uma narrativa diferente. Porque como essas indústrias pensam? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, quem é gamer, né? Pelo menos, ou que já conhece, o God of War inaugurou um novo gênero de jogo chamado Hack and Slash, que é basicamente o personagem que sai cortando todo mundo e matando aí como se fosse carne no açougue, né? Você tem uma espada ali e é um monstro. Tem até um especialista aqui, né, que é o Zé Vitor, que está aqui assistindo. E depois, outras empresas começaram a desenvolver jogos do mesmo estilo, só muda a ambientação. Então, pouco tempo depois saiu o Dante's Inferno, que é basicamente um hack and slash, só que aí você coloca dentro da narrativa do Dante Alighieri, da Divina Comédia. Então, assim, esse conservadorismo temático, ele cria meio que um sistema de jogo, e você insere ali. Não interessa se a mulher vai continuar sendo sexualizada, se, né, não vai ter representações minoritárias. Isso daí é pouco importante para eles. Deu certo, vendeu, ganhou dinheiro, a gente mantém, porque é isso. Então a indústria não está preocupada com determinados aspectos. Então eu acho que essa tese da Elizabeth Cooper é muito útil dentro dessa ideia de conservadorismo tecnológico, porque os desenvolvedores às vezes eles têm interesse em mudar. Eles não estão satisfeitos com o trabalho, mas eles têm aquilo, um ganha-pão. No final das contas, quem decide é o contador, né? O CEO, o contador lá, o dono do dinheiro, não é ele, né? Ou aquilo que ele queria fazer. Eu citei aqui, né, o John Hatcher, que ele às vezes se aproxima também da discussão dos jogos, embora tenha proposto literatura, e ele mesmo falava, né, que assim, a história, ela nem sempre a vivência, né, do ponto de vista individual ou mesmo coletivo, é muito mais chato do que poderia ser. Então, o cenário dos jogos é assim, o mundo medieval vai ficar muito mais legal se eu botar um dragão lá, entendeu? Não tinha, mas assim, com o dragão fica melhor, então coloca o dragão, entendeu? É isso, basicamente, porque vende, dá certo. Já foi feito antes, vendeu, então a gente mantém. Eu estava aqui tentando buscar a Elizabeth, aí eu vou deixar aqui que eu consegui achar que eles não têm, né, esse sistema da gente do currículo Lattes, vou deixar aqui para vocês o que eu achei. Veja se é ela, Renan, porque vai que tem Deus. Alguém com o mesmo nome, né? E aí você veja homônimo. Se eu estou certa. Exato, obrigada. Gente, pronto, excelente, você foi mais rápida, era isso que eu estava procurando e estava dando um outro link. Mas essa é ela? Esse link é dela para o pessoal não se confundir, tá? Você vê aí para a gente, tá bom? Tem só mais uma última coisa bacana que eu fiquei refletindo a partir da fala de Tiago, sobretudo, porque a experiência que o Renan está fazendo, ele está construindo isso dentro de uma realidade na graduação, mas com o prof também, com a sala de aula, com o prof. História, com o mestrado. E uma das coisas que eu percebi, Tiago, também aqui, foi essa alta demanda que não tem a ver necessariamente com medieval, especificamente nos cursos de graduação. Tem a ver com uma certa
lógica docente de outros colegas também, e nossa, em boa medida até muito tempo, não sei se o Renan faz assim também, de ficar trabalhando as coisas de forma que o grau de dificuldade ele vá aumentando conforme você vai avançando no curso. E as avaliações são meio isso. Vocês vão terminar fazendo um artigo, vocês vão terminar. Imagine se 2 ou 3 colegas pensam em colocar um artigo, o outro faz um seminário, o outro faz, sei lá, tem que me entregar um negócio, uma prova escrita, né? Então, se você faz 5 disciplinas num semestre, e você tem que dar conta disso no final dele, então é óbvio que você está sugado já na metade do negócio, segunda unidade você já está morrendo. Então, o que a gente está fazendo como solução? Isso eu implementei desde esse ano, não é uma coisa que eu aprendi ontem, eu fui implementando até ver um modelo que dava certo. Que é, na unidade 1, eles fazem a avaliação escrita, porque aqui é obrigado. Assim, não sei na universidade de vocês, mas aqui, regimentalmente, eu tenho que aplicar a prova escrita. Eu posso fazer essa prova escrita de várias formas, né? Posso pedir para eles escreverem alguma coisa e postarem no Cigar e tal, mas, enfim, eu fiz uma presencial, que eu acho legal também observar como a escrita desse aluno, sem interferência de inteligência artificial, né? Mesmo ele olhando as anotações dela, não tem problema. E aí, na segunda, esse semestre, a gente inverteu a história do seminário e trouxe para a segunda unidade. Então, os tópicos mais socioculturais, eles ficaram na unidade 2. E aí, cada momento, cada dia desses 4 encontros que são blocados, a gente chama aqui de blocados, meus 4 encontros da unidade, eles vão ter um macrotema, e cada dupla vai ter uma perspectiva para olhar para aquele tema para apresentar. Então, a gente fez uma curadoria com os temas das trilhas que a gente está trabalhando medieval Ocidente. Fé, violência, gênero e saúde e doenças. Então, a gente fez um material curado já para ajudar eles, né? Com o que tem de podcast, o que a gente já separou de artigos, livros, o que for. E a gente tem nossa biblioteca digital. Então, tem as referências. Eles recebem e começam a estudar ali o que é que eles vão querer conversar durante 20, 25 minutos, apresentando o que foi legal naquele texto. E assim, os outros, que eu disse para eles, eu já fui aluna, o chip está aqui ainda, não vão ficar só olhando a boniteza do tema. Todos vão ter que compor, né, uma questão que vai valer também parte dessa nota. Então, 70% é teu seminário e 30%, não são 4 encontros, então um dia do teu seminário, e os 3, cada um vai valer 1 da tua pergunta, da tua dupla, né, para compor esses debates após as apresentações. Com isso, a gente consegue trazer temas dinâmicos, mais leves, interessantes para esses alunos. Não disputamos com a unidade final, que está todo mundo com gás lá embaixo. E, por fim, na última unidade, a gente fez somativa. Então, cada encontro já vale um peso da nota deles. Portanto, quando acabar a última aula, acabou o semestre. Então, eles não têm aquele peso de ter que estudar tudo, revisar tudo, eles se aprofundam naqueles 4 horários, naquele tema do dia, da unidade, e ali a gente desenvolve alguma coisa para fazer, individual, em dupla ou em várias duplas, e a gente conversa sobre os resultados e eles entregam valendo 2, 3, depende do grau de dificuldade daquela atividade, entenderam? Aí, em 4 encontros, eles acabam a unidade, ou eu não me lembro se são 4 ou 5, Ícaro, nosso monitor está aqui, pode me salvar, e a gente acaba. Portanto, eu estou só aproveitando, porque eu sei que é angustiante, e foi para mim durante muito tempo, ver que eles e elas estão cansados, sobretudo as turmas noturnas, que eu entendi que é só com o que o Tiago trabalha, né? Não sei se Renan também só tem turmas noturnas.
Também, pronto. E uma outra estratégia que eu utilizei e que o feedback da autoavaliação foi muito positivo é que eles estão gostando muito do fato de eu dar 40 minutos para a leitura. Então, veja, é irreal eu achar que 70%, 50% da minha turma vem direto do trabalho e ele lê o texto que eu disse. Então, está funcionando muito bem. Esse momento fica igual uma biblioteca. Todo mundo senta lá, lê, às vezes tem um que quer sair, não tem problema. Lê, grifa, revisa. Quando acaba esses 40 minutos, eu retomo e dou a atividade. Aí eles vão conversar sobre o que aprenderam, aprofundar, não li tudo, o outro leu, e assim a gente consegue juntar esses saberes, e um é ajudando o outro para melhorar a qualidade da aprendizagem, percebem? Que aí não fica uma palestra que você está exausta, e usa a metodologia ativa para que esse movimento aconteça e ainda ganhe um ponto. Então, assim, estímulo por todos os lados, sobretudo na turma noturna. De manhã já é outro método, não preciso dar 40 minutos. Né? Eles vêm com o texto lido, assim, uma porcentagem alta. Então, dá para eu integrar outras metodologias, né? Então, eu queria só também, né, que eu fui a docente de medieval, que não falei aqui, mas trazer essa reflexão também metodológica para que a gente, juntos todos, né, consigamos aí achar caminhos para que a gente perceba, que eu acho que é essa a grande tristeza e agonia da gente, né, é a aprendizagem. Porque é isso que esses professores e futuros docentes estão fazendo. Estão buscando como que eu vou fazer, né? Vocês ouviram aí o Johnny, o Thiago, como que eu vou fazer para esses meninos e meninas entenderem conceitos, assim, é muito difícil. O interesse, o tempo, como eu faço, né? E aqui, dentro desses debates, eu acho, né, gente, não sei, digam vocês aí no chat ou não, que algumas perspectivas se abriram, assim, eu gostei muito das reflexões que o Thiago trouxe, a experiência que Renan também refletiu sobre, é muito potente, que a gente pode começar a caminhar, experimentando sem tanto medo, né? E avançando aí nas nossas práticas para que o processo de aprendizagem ocorra, né? Que não seja nem o movimento de eu vou ter o meu diploma, eu estou aqui só para isso, mas o meu compromisso como docente é qual? É te dar um diploma como? Em que condições? Se eu não aferir que fez sentido para você alguma coisa, né? Então, esse caminho da gente é estimulante, é desafio, toda turma é uma novidade, né? Você nunca sabe o que vai encontrar, mas eu acho que a gente tem uma coisa a nosso favor, caros colegas. Nós temos, apesar de todas as agruras, a indústria de massa, né? A nosso favor. Então, todo aluno e toda aluna que chega em medieval, ela já tem um pseudo-interesse, né? Ela já quer saber, né? A gente brincava com a história de que a gente ia ser destruidores ali de todas as ideias que tinham, né? Sobre a Idade Média, já começava dizendo às vezes, vocês não vão ver dragão nesse negócio, vão logo se preparando. E brincando um pouco com essa coisa que já vem da cultura de massas, mas é algo que não pode ser usado de forma potencial no ensino de história, né? Tanto na graduação, como depois, como vocês estão mostrando aí, e o Thiago vai mostrar também, no espaço escolar da educação básica. Tá bom? Não sei se vocês querem ainda falar alguma coisa. Renan, se você quiser deixar aqui os canais de rede social se você tem grupo de estudo, se você tem algum laboratório, deixa para a gente aqui no chat. O Thiago também, por favor, que eu sei que tem. Inclusive, adoro os podcasts lá do pessoal da Translatio Studio e os eventos que vocês inventam, são sempre muito bons, tá? Então, tá aí. Legal. Vanessa, só uma observação, você falou aí essa questão dos dragões, eu lembrei de um aluno do 6º ano que ele me perguntou, tio, tinha dragão mesmo? Por que os dragões não aparecem mais?
E aí, achei super engraçado, na época eu estava fazendo doutorado, eu falei, não, tinha sim, tinha dragões. Aí ele me olhou assim com uma cara do tipo, caramba, mas olha só, tinha de uma forma diferente. As pessoas acreditavam que os dragões existiam. Será que quando a gente acredita numa coisa, ela também não existe pra gente? E eu trabalhava numa escola que era uma escola batista. E aí, todos eles frequentavam a igreja. Aí eu falei para ele, mas você não acredita em Deus? Aí, acredito, tio. Você vê Deus? Aí ele, não, tio. Para os medievais também, eles acreditavam nos dragões e muitas vezes eles não viam. Aí ele, entendi. Mas eu acho que essa questão, eu acho que é muito importante a gente lidar, né? Isso está desde lá no Paulo Freire, a gente lidar com esses saberes que eles têm. Eu tenho a sensação, e eu já falei isso em várias reuniões do Translate, que os nossos estudantes eles sabem muito sobre a Idade Média. Muito. Mas eles sabem mal sobre a Idade Média acadêmica. Eu acho que a relação fica assim, descompassada. Eles sabem muito, mas sabem sobre uma Idade Média que, como o Renan disse, talvez tenha existido só na cabeça dos produtores de Hollywood. Legal. Então, vamos encerrando por aqui nosso encontro. Eu vou pedir para que. Vou agradecer e vou também pedir para que o Ícaro não saia, não sei se ele está aí, e os meninos também não, que eu quero apresentar ele para vocês. Não sei se o Eduardo também tem interesse. E o Renan quer falar, então, antes da gente fechar. Vai, Renan, que é tua. Eu só quero fazer um jabazão. Em novembro nós vamos ter o evento do nosso laboratório de História Antiga e Medieval lá da UPE de Nazaré, né, que é o 6º encontro de História Antiga e Medieval de Pernambuco, os usos do passado no ensino e na pesquisa. Vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, eu postei aí, né, que é o @leitorado antigo UPE. E estão abertas as inscrições para comunicações, então se vocês tiverem trabalhos, quiserem mandar, se estiver orientando e tal, vão ser super bem-vindos. A gente sempre desenrola lá alojamento em Nazaré, que é a terra do maracatu rural, né? Na frente tem alguns estabelecimentos onde a gente pode confraternizar de maneira, como é que eu posso dizer, equilibrada, né? Eu espero que seja de maneira equilibrada, mas enfim. E é uma oportunidade bem legal para a gente se encontrar. Então, como nós temos 3 cursos de História, né, dentro da Universidade de Pernambuco, então vem alunos de Petrolina, de Garanhuns, vem alunos da Federal, da Rural também, da região metropolitana do Recife. Às vezes vem alunos da Paraíba, né, da UFPB ou da UFCG. Então, eu ficaria muito contente se estudantes, enfim, interessados de outros estados aqui do Nordeste ou até de mais longe quiserem participar, vão engrandecer o nosso evento e a gente vai ficar muito honrado com a presença de vocês. Maravilha. Obrigada aos dois por terem vindo, por terem falado isso. Eu vou pedir. Então, encerramos oficialmente aqui o nosso encontro.